Salve família! Durante mais de 50 anos, um homem conseguiu permanecer nas sombras enquanto se tornava uma das figuras mais influentes do submundo mexicano. Ismael Zambada atravessou disputas, mudanças de poder e uma perseguição internacional até ser traído em 2024, acabando condenado à prisão perpétua em 20 de julho de 2026. Mas como ele conseguiu permanecer ativo por tanto tempo? Neste vídeo, você vai conhecer toda a trajetória de El Mayo Zambada, dos primeiros passos ao capítulo final dessa história. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire membro para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo! Ismael Zambada Garcia chegou ao mundo no primeiro dia de 1948, na pequena localidade de El Álamo, situada no interior de Sinaloa, no México. Sua criação passou longe de qualquer atividade ilícita. Ele cresceu com o pé no chão, dominando os ofícios da agricultura e compreendendo os ritmos da natureza. Era uma figura de origens humildes, com pouca instrução escolar, mas dono de um raciocínio estratégico e perspicaz que nenhum livro seria capaz de ensinar. Sua introdução ao submundo não aconteceu de forma abrupta, como um jovem impetuoso em busca de fama rápida. Foi, na verdade, uma transição sutil, quase uma evolução orgânica dentro do cenário de Sinaloa na década de 70. Ele começou em funções de base, cuidando da manutenção dos veículos de transporte de mercadorias restritas, mas logo revelou um talento incomum para a organização logística. El Mayo possuía uma característica que viria a ser sua marca registrada: a discrição absoluta. Enquanto outros buscavam ascensão através da força bruta e da ostentação, ele preferia observar, absorver conhecimento e, acima de tudo, ouvir. Ele percebeu cedo que a verdadeira influência não vinha do confronto direto, mas sim da habilidade de coordenar o fluxo de insumos de um ponto a outro sem atrair atenções indesejadas. Sua trajetória foi marcada pelo método e pela paciência. Ele conquistou a confiança das principais lideranças daquele período, não pelo uso da força, mas por sua integridade operacional absoluta. Ele era a figura que solucionava impasses e assegurava que os carregamentos chegassem ao destino final sem intercorrências. Essa reputação sólida garantiu a ele um espaço na primeira grande estrutura de coalizão do México, o Cartel de Guadalajara. Naquela época, a organização contava com figuras centrais, como Miguel Ángel Félix Gallardo, além de nomes como Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo. Dentro dessa hierarquia, El Mayo não ocupava o topo imediato. Ele atuava como um articulador de nível intermediário, uma espécie de gerente de alta eficiência. No entanto, essa posição privilegiada permitiu que ele acompanhasse de perto as engrenagens do mercado internacional. Ele observou como Félix Gallardo transformou núcleos regionais de transporte em uma federação de alcance nacional, capaz de centralizar as negociações com os fornecedores da Colômbia, incluindo os grupos de Pablo Escobar e dos irmãos Rodríguez Orejuela, estabelecendo uma rota contínua de suprimentos em direção ao mercado norte-americano. Mais do que observar o sucesso, El Mayo testemunhou os erros fatais de suas lideranças. Ele viu como a busca pela fama e o uso de métodos desmedidos atraíram a atenção implacável das autoridades. O incidente envolvendo o agente estadunidense Henrique Camarena, em 1985, foi o ponto de ruptura que desencadeou uma resposta sem precedentes, levando ao desmantelamento da estrutura de Guadalajara. Enquanto os principais nomes da organização eram localizados e detidos um a um, Ismael Zambada, o homem que sempre operou nos bastidores, extraiu dali a lição mais valiosa de sua trajetória: a invisibilidade é a proteção mais eficaz que alguém pode possuir. A queda de Félix Gallardo não representou o fim. Foi, na verdade, um novo começo. O tabuleiro estava sendo limpo e Zambada, com sua paciência característica, preparava-se para realizar seu primeiro movimento estratégico como a peça central do jogo. A queda de Félix Gallardo em 1989 não significou o fim das atividades no México. Pelo contrário,
apenas alterou as regras do jogo. A estrutura antes unificada de Guadalajara fragmentou-se e seus principais articuladores dividiram os territórios como herdeiros de um antigo domínio. Dessas cinzas surgiram diversas organizações que moldariam as décadas seguintes de influência e poder. No epicentro desse novo panorama, emergia aquela que se tornaria a entidade mais influente do setor, o Grupo de Sinaloa. Entretanto, é um equívoco acreditar que o Grupo de Sinaloa nasceu como uma empresa centralizada sob um único comando. Na realidade, ele surgiu como uma aliança de clãs, uma federação de lideranças que compartilhavam rotas, contatos e uma filosofia de mercado em comum. No topo dessa nova ordem, estabeleceram-se 3 figuras que se complementavam perfeitamente. Um triunvirato que mesclava audácia, diplomacia e visão estratégica. A primeira dessas figuras, e certamente a mais conhecida mundialmente, era Joaquim El Chapo Guzmán. Dono de uma personalidade magnética, porém impulsiva e dotada de uma ambição sem limites, ele se tornou a face pública dessa expansão territorial. Ele atuava como o grande desbravador, o homem responsável por abrir novos mercados por meio da inovação logística e de confrontos diretos por território. Ficou célebre por suas soluções de engenharia transfronteiriça, como os complexos túneis, e por sua capacidade de exercer influência e pressão em escalas equivalentes. Seu apetite pelo risco e sua presença constante nos holofotes o transformariam em uma lenda mediática. Mas essa mesma exposição o colocaria como o alvo principal das agências de segurança em todo o planeta. E se você está curtindo essa história, já deixa o seu like, fortalece o canal e se inscreve para não perder os próximos capítulos. O segundo pilar dessa estrutura, e muitas vezes subestimado pelos holofotes, era Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul. Com um histórico vindo das forças de segurança federais, ele atuava como o verdadeiro diplomata da organização. Ele era um mestre da negociação, um mediador nato que solucionava impasses internos e costurava alianças estratégicas com grupos concorrentes. Sua habilidade em manter a coesão de uma federação tão instável foi um fator determinante para a sobrevivência e a expansão inicial do grupo. El Azul funcionava como a engrenagem que mantinha toda a estrutura unida e em operação, um poder de bastidores, silencioso, porém absolutamente indispensável para o funcionamento da máquina. E, finalmente, surgia a figura de El Mayo Zambada. Se El Chapo representava a força de expansão e El Azul atuava como o diplomata, El Mayo era o cérebro estratégico, o diretor-geral que operava estritamente nos bastidores. Para ele, a fama e as manchetes de jornal não tinham valor. Sua verdadeira obsessão era a eficiência operacional, a logística e a viabilidade do mercado em sua forma mais pura. Foi El Mayo quem consolidou as parcerias com os fornecedores da Colômbia, garantindo um fluxo ininterrupto de insumos de alto padrão para a rede. Ele se tornou o arquiteto de rotas monumentais que cruzavam o Oceano Pacífico, utilizando desde embarcações pesqueiras e tecnologias de navegação submersa até grandes navios porta-contêineres. Sob sua coordenação, a malha de distribuição se estendia por todo o continente, movendo-se através de ferrovias, frotas terrestres e aeronaves particulares. O modelo de gestão aplicado em Sinaloa foi verdadeiramente revolucionário. Eles não operavam como um grupo comum, funcionavam como uma corporação multinacional, com divisões estruturadas para importação, logística de transporte, redes de distribuição, protocolos de segurança e engenharia financeira. Cada parceiro gerenciava sua própria estrutura de forma independente, mas colaborava sob um guarda-chuva comum, compartilhando inteligência estratégica, influência institucional e rotas de escoamento. Esse modelo descentralizado conferia à organização uma resiliência impressionante. Se uma das lideranças fosse removida, o corpo operacional continuava a funcionar sem interrupções. Nessa engrenagem, El Mayo era o garantidor da estabilidade. Enquanto Guzmán enfrentava períodos de detenção e conflitos diretos com grupos rivais, surgiam e desapareciam, Zambada permanecia em seu refúgio nas montanhas de Sinaloa. De lá,
Ele coordenava as operações com uma visão serena e de longo prazo que o diferenciava de todos os outros. Ele compreendia que a força era apenas uma ferramenta pontual e não o objetivo final. Para ele, a verdadeira influência não era medida por confrontos, mas pelo volume de ativos movimentados e pela eficiência das operações financeiras. Foi essa mentalidade corporativa, aliada à sua obsessão pela discrição, que permitiu a ele não apenas cofundar a organização mais poderosa do planeta, mas também se consolidar como seu último e mais longevo líder. A trajetória de El Mayo não foi alicerçada apenas em confrontos, mas em algo muito mais sólido e impressionante, uma eficiência corporativa implacável. Seu diferencial não era o de um combatente, mas o de um empresário das sombras, um mestre da logística que transformou o grupo de Sinaloa em um verdadeiro império global. Para entender como um único homem conseguiu permanecer no topo e em liberdade por mais de meio século, é preciso analisar seu manual de estratégia, uma combinação de inovação operacional, influência sistêmica e uma disciplina de baixo perfil praticamente infalível. Sob sua supervisão, o grupo movimentava centenas de toneladas de insumos através de continentes, utilizando uma rede de transporte multimodal que causaria inveja a muitas empresas multinacionais legítimas. El Mayo aperfeiçoou o uso de frotas pesqueiras que se conectavam a navios de grande porte em alto mar, nas profundezas do Pacífico. Ele financiou o desenvolvimento de tecnologias de navegação submersa e semi-submersíveis, embarcações quase indetectáveis por radares. Além disso, utilizou aeronaves de grande porte modificadas, capazes de transportar toneladas de carga para pistas estratégicas. Há inclusive registros de que a organização chegou a adquirir composições ferroviárias inteiras para movimentar produtos de uma extremidade à outra do país. Entretanto, uma estrutura desse tamanho não se movimenta sozinha. O segundo pilar de seu império, e talvez o mais crucial para sua longevidade, era sua filosofia sobre a influência institucional. Para Zambada, o apoio de autoridades não era um custo eventual, mas um investimento estratégico. Ele não buscava apenas acordos isolados, ele visava o sistema como um todo. Relatos de processos judiciais posteriores indicam que o orçamento mensal para assegurar essa rede de proteção alcançava cifras de milhões. Tudo isso era sustentado pela terceira, e mais pessoal, regra de seu manual, o anonimato absoluto. Enquanto outras figuras centrais, como Amado Carrillo Fuentes ou o próprio Guzmán, alimentavam lendas ao seu redor e se tornavam figuras do folclore popular, El Mayo seguia o caminho inverso. Ele se transformou em um fantasma. Durante décadas, quase não existiam registros fotográficos dele. Dizia-se que nunca pernoitava no mesmo local e raramente deixava sua base segura na Sierra Madre. Em toda a sua vida, concedeu apenas uma entrevista ao lendário jornalista Júlio Scherer. Ao escolher a invisibilidade, ele se tornou praticamente inatingível. El Mayo era um conceito, um nome sussurrado, o verdadeiro poder por trás do trono, mas raramente o homem sentado nele. Essa tríade de logística magistral, influência sistêmica e anonimato autoimposto foi sua fórmula de sucesso. Ele não era apenas um operador, era o arquiteto de uma estrutura paralela que funcionava com a precisão de um relógio suíço. Um sistema que parecia infalível, até que a traição demonstrou que o elo mais fraco não estava nas estradas ou nas instituições, mas muito mais perto do que ele imaginava. Nenhum império, por mais eficiente que seja sua gestão, está imune a crises. O período de El Mayo, à frente do grupo de Sinaloa, foi marcado por confrontos intensos e rupturas drásticas que redesenharam o mapa das zonas de influência no México. Com seu perfil de estrategista, Zambada navegou por essas águas turbulentas, consolidando sua autoridade a cada crise. No entanto, cada vitória deixava marcas e plantava as sementes de instabilidades futuras que, eventualmente, testariam os alicerces de sua estrutura. O primeiro grande embate que abalou a nova Federação de Sinaloa foi a disputa acirrada contra a organização dos irmãos Arellano Félix, que controlavam a região de Tijuana no início dos anos 90. A batalha pelo controle do corredor de Tijuana, um dos pontos logísticos mais valiosos do mundo,
desencadeou uma onda de instabilidade sem precedentes. O grupo dos Arellano Félix colidiu frontalmente com a aliança formada por El Mayo e El Chapo. Esse período de tensão culminou no trágico incidente de 1993, no aeroporto de Guadalajara, onde o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo perdeu a vida ao ser, supostamente, confundido com uma das lideranças de Sinaloa. Após anos de disputa, a Federação de Sinaloa se consolidou, mas a estabilidade foi breve. A ruptura mais severa viria de dentro da própria estrutura. Em meados da década de 2000, a parceria com os irmãos Beltrán Leiva, aliados históricos e figuras centrais na operação, fragmentou-se após a detenção de Alfredo Beltrán Leiva. Seus irmãos atribuíram a responsabilidade do ocorrido a El Chapo, o que desencadeou um período de instabilidade interna profunda. Essa cisão demonstrou que, naquele mercado, os laços de confiança eram extremamente voláteis. Contudo, as adversidades não vinham apenas de parceiros de negócio. O sistema judiciário começou a atingir o círculo mais íntimo de El Mayo, causando impactos que nenhum confronto direto seria capaz de igualar. O primeiro revés ocorreu em 2008, com a detenção de seu irmão, Jesus El Rey Zambada, um dos principais articuladores financeiros da rede. Pouco depois, em 2009, o impacto foi ainda mais contundente. Seu próprio filho, Vicente Zambada Niebla, conhecido como Vicentilo, foi detido na Cidade do México e, posteriormente, transferido para a custódia das autoridades norte-americanas. Vicente havia sido preparado para ser o sucessor natural de seu pai. Sua detenção e a posterior decisão de colaborar com as investigações internacionais representou uma ferida profunda para El Mayo, um prenúncio de que nem mesmo os vínculos sanguíneos eram mais uma garantia de lealdade incondicional. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, uma nova geração ascendia ao poder. Os herdeiros de Joaquim Guzmán, conhecidos como os Chapitos, representavam um estilo de liderança diametralmente oposto ao de El Mayo. Criados em um cenário de opulência, eles eram impetuosos, buscavam a visibilidade mediática e utilizavam métodos de força extrema. A fricção entre a prudência característica de El Mayo e a nova onda de lideranças jovens tornou-se inevitável, transformando-se em uma espécie de guerra fria dentro da própria organização. Com a extradição de seu antigo sócio em 2017, El Mayo consolidou-se como a liderança máxima e indiscutível. Sua influência atingiu o ápice, mas essa posição de destaque também o transformou no alvo principal das agências internacionais e, de forma ainda mais perigosa, daqueles que cobiçavam seu posto dentro da própria estrutura. O topo da hierarquia é um lugar perigoso e, para o veterano, o trono estava cercado por novos interesses. A queda de uma figura histórica costuma ser um espetáculo de grande impacto, mas para El Mayo, o encerramento não veio pelo som de confrontos diretos, veio através do silêncio de uma complexa articulação interna. Aos 76 anos, o patriarca e último grande fantasma do cenário mexicano tornou-se vulnerável justamente à nova era que ele observava com tanta desconfiança. O ano de 2024 encontrou um El Mayo mais isolado do que nunca. A ausência de seus antigos aliados da velha guarda o deixou como o último pilar de uma era que chegava ao fim. Nas ruas, a influência era exercida cada vez mais pela nova geração. A tensão entre a La Maíza, a célula leal a Zambada, e os herdeiros de Guzmán era um segredo aberto, uma disputa interna que, aos poucos, corroía o círculo de confiança do veterano. O clímax dessa história teria sido arquitetado por seu próprio afilhado, Joaquim Guzmán López, o menos expressivo entre os herdeiros de seu antigo sócio. Informações indicam que Joaquim, sob o pretexto de uma reunião estratégica, agendou um encontro com seu padrinho em uma propriedade rural. El Mayo, talvez confiando em antigos códigos de conduta e lealdade familiar, compareceu ao local. O que se seguiu foi uma emboscada de precisão cirúrgica. O homem que coordenava uma estrutura monumental foi neutralizado sem que um único disparo fosse efetuado. Relatórios detalham que ele foi rendido e contido. Aquele que nunca havia passado uma única noite atrás das grades
viu-se subitamente sob custódia, preparado para uma transferência sem volta. Ele foi colocado em uma aeronave particular em um voo direto rumo ao norte, atravessando a fronteira com os Estados Unidos. No dia 25 de julho de 2024, o avião pousou em um aeródromo em El Paso, no Texas. Ali, Joaquim Guzmán Lopes entregou pessoalmente seu padrinho às autoridades norte-americanas. Foi um encerramento inesperado e melancólico. Para o homem que construiu um império baseado na invisibilidade e na estratégia, o fim não veio através de uma grande operação de cerco ou de um confronto épico, mas sim pelo colapso da única coisa que ele não pôde controlar, a lealdade de sua própria sucessão. A dimensão desse desfecho tornou-se ainda mais evidente com o próprio relato de El Mayo, registrado em uma carta escrita de próprio punho na unidade de detenção, um documento que, posteriormente, veio a público. Nela, ele mesmo narrou os detalhes de como sua confiança foi quebrada. Ele descreveu como foi conduzido, sob premissas falsas, ao local da emboscada, onde acabou rendido e entregue às autoridades. Mais do que um simples relato dos fatos, a carta funcionou como o lamento de um patriarca que viu suas próprias bases desmoronarem. Foi a confirmação de que sua queda não foi resultado de uma operação convencional de inteligência estatal, mas sim fruto da ambição desmedida de uma nova geração que não seguia os mesmos códigos. O último grande estrategista não foi destronado pela força de seus oponentes externos, mas sim pela impetuosidade de seus próprios sucessores. A imagem que o mundo testemunhou após sua custódia foi o oposto da lenda construída ao longo de décadas. Em suas primeiras aparições na corte de Brooklyn, em Nova York, El Mayo não ostentava a figura do influente estrategista das montanhas. Era um homem de 76 anos, de aparência frágil, vestindo o uniforme da unidade de detenção e acompanhando as acusações por meio de um intérprete. No dia 25 de agosto de 2025, perante o juiz Brian Cogan, o mesmo magistrado que sentenciou seu antigo sócio, El Mayo declarou-se culpado de liderar uma organização transnacional e de conspiração. Foi uma confissão de proporções históricas. Em uma declaração lida perante o tribunal, El Mayo admitiu ter ocupado a liderança do grupo de Sinaloa de 1989 até sua detenção em 2024. Ele reconheceu seu papel na coordenação de logística em larga escala e, de forma crucial, admitiu ter fomentado uma rede de influência sistêmica em seu país de origem. Para Zambada, esse parece ter sido o movimento final de um estrategista: evitar o espetáculo mediático de um julgamento longo, assumir a responsabilidade em seus próprios termos e encarar a sentença que evitou por tanto tempo. O homem que viveu como um fantasma aceitou o isolamento de uma cela, encerrando em silêncio o último capítulo da biografia do líder mais longevo de sua era. E se você quer entender as origens de todo esse sistema e conhecer a história de Juan Mata Ballesteros, o articulador que conectou os continentes e revolucionou a logística que El Mayo viria a herdar, eu preparei um vídeo completo sobre ele. O link está aparecendo aqui na tela agora. Não se esqueça, se este conteúdo agregou valor para você, deixe seu like, fortaleça o canal com o seu hype e inscreva-se para não perder as próximas investigações. Até a próxima!